Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta a varada na NBA e o título colossal New York Knicks. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Pessoal do céu, se no episódio passado eu disse que o Knicks teve uma semana perfeita aí, só de vitórias, essa semana, a semana 20, foi um desastre completo. O Knicks viajou para a costa oeste e perdeu todas as partidas, mas pior do que perder todas as partidas, o Jalen Brunson machucou e vai ficar fora aí pelo menos 3 semanas, então vão ser 3 semanas angustiantes de muitas derrotas e muita tristeza, porque o Knicks sem o Brunson é um time bem fraco, com muita dificuldade. E deixar as coisas bem complicadas pro Knicks, é possível até que o Knicks perca a sua terceira posição aí no leste, talvez perca até manto de quadra, dependendo aí de quão ruim vai ser esse período sem o Jalen Brunson. Falando um pouquinho sobre as partidas, na terça-feira, dia 4, o Knicks enfrentou o Golden State Warriors na última partida ainda em Nova York. Essa partida foi no Madison Square Garden. O Towns não jogou por problemas pessoais, e aí minhas condolências à família do Towns. O Mitchell Robinson começou como titular. Foi um jogo apertado do início ao fim. A defesa do Warriors é muito boa e conseguiu aí parar o Knicks por algum tempo, mas o Knicks nessa partida teve o Anunoby como destaque, né? O Anunoby, com a ausência do Towns, se mostrou presença no ataque e conseguiu terminar a partida com 29 pontos, ajudando o Brunson, que terminou com 25, mas não foi suficiente, o time foi derrotado no final pelo Golden State Warriors. Se você for ver o plus-minus, mostra que os titulares foram mal nessa partida, principalmente o Josh Hart e o Michael Bridges. O Michael Bridges fez 15 pontinhos, mas esperava mais dele. A gente espera mais dele, mas ele não é capaz, ele não é um jogador assim muito bom. Ele é um jogador mediano, infelizmente. E o Knicks perdeu essa partida em casa aí pro Golden State, 114-102. E aí, o Knicks começou a viagem pra costa oeste, que vai continuar na semana 21. Mas nessa semana, o Knicks enfrentou os dois times de Los Angeles. Sempre acontece, o Knicks todo ano enfrenta os dois em sequência. E dessa vez o Knicks perdeu os dois em sequência. O Knicks perdeu na prorrogação para o Lakers por 113-109. O Knicks jogou melhor que o Lakers nessa partida. O Lakers já tinha enfrentado o Knicks em Nova York e trucidou o Knicks no esquema, conseguiu parar o Brunson e o Knicks não conseguiu fazer nada, mas dessa vez foi diferente, o Knicks jogou bem, o Brunson conseguiu lidar melhor com a marcação do Lakers. O problema é que o Brunson machucou nessa partida, e no momento que o Brunson machucou, acabou a partida. O Knicks infelizmente foi derrotado, mais uma derrota aí pro Lakers na temporada, perdeu as duas, e quem é torcedor do Knicks entrou em modo desespero, imaginando o que vai acontecer com o time sem o Jalen Brunson pro futuro. Ainda não se sabia naquele momento qual era a gravidade, mas parecia que ia ser grave. Não foi tão grave como poderia ser, mas ainda assim é grave. Um jogador ficar fora 3 semanas é praticamente ficar fora um mês, então ele fica fora um mês, depois demora a se recuperar, então tá terminando a temporada, então provavelmente o Brunson vai entrar nos trilhos só no final da temporada, bem no finalzinho mesmo. Tem que ver se ele vai conseguir se recuperar bem dessa contusão. No ano passado ele também jogou o playoff contundido. Como o nosso técnico é o Tom Thibodeau, sempre fica essa: será que ele se machucou porque ela joga muitos minutos? É muito difícil de analisar, a gente não tem conhecimento médico para fazer esse tipo de análise, então eu vou deixar isso para lá. Nessa partida o destaque do Knicks foi o Brunson, fez 39 pontos. Eu tenho essa convicção de que se ele tivesse jogando até o final, o Knicks teria vencido essa partida. Foi o que mais se destacou. O Towns voltou para o time nessa partida, depois do problema pessoal que ele teve, mas não conseguiu brilhar muito, fez somente 12 pontos. Mas tá tudo bem, Towns, não vou te cobrar essa semana por resultados. O Michael Bridges, novamente uma decepção, 6 pontinhos só. Para mim, tem que se livrar desse cara. Esse cara não vale a pena, é muito ruim. Ele é um jogador assim muito mediano, não vale a pena insistir com ele. O ano que vem tem que tentar se livrar dele, porque o Knicks está fadado a ser um time bom, mas não bom o suficiente com esse elenco. E para melhorar esse elenco tem que trocar o Michael Bridges e o Anunoby, e por mim pode trocar os dois. Eu gosto do Anunoby, é o melhor defensor que eu já vi no Knicks, mas a gente precisa a gente precisa de mais talento, a gente precisa de alguém capaz de ganhar jogos e não desaparecer. É óbvio que entre os dois o Michael Bridges é muito pior, então seria melhor trocá-lo, mas talvez para bater salário vai ter que trocar o Bridges e mais alguém, e aí tem que ser o Anunoby. Essa partida contra o Lakers, eu acho que eu não disse, mas foi na quinta-feira, dia 6. E na sexta-feira o Knicks enfrentou o Clippers num back-to-back em Los Angeles. E foi mais uma derrota, infelizmente, 105-95. Essa partida já sem o Jalen Brunson, com o Miles McBride de titular. E, minha gente, infelizmente,
não deu certo. Eu acho que o Knicks não vai conseguir vencer times bons sem o Jalen Brunson, né? Então, o Clippers é um bom time, é um time forte. James Harden tá jogando bem, Kawhi também, então era uma derrota certeira e realmente aconteceu. O Michael Bridges jogou melhor nessa partida, fez 22 pontos, foi um dos cestinhas do time. O Towns fez 23 pontos e foi o cestinha do time. Destaque pro Josh Hart, que pegou 20 rebotes. Para um jogador da altura dele pegar 20 rebotes é realmente impressionante. Mas aí parece que... Mas não é o suficiente, né? Infelizmente, sem o Brunson, o time não tem capacidade ofensiva suficiente para derrotar bons times. E aí, na próxima semana, na semana 21, o Knicks continua lá na Costa Oeste, como eu falei. Vai fazer 3 partidas novamente nessa semana. Na segunda, dia 10, enfrenta o Sacramento Kings. Esse é um jogo que o Knicks tem alguma chance de vitória, já que o Kings é um time mais fraco, mas mesmo assim, na situação que o Knicks está, talvez ele perca essas 3 partidas aí. A outra partida acontece na quarta-feira, dia 12, contra o Portland Trail Blazers. Também é um time aí jovem e que, se o Knicks estivesse completo, o Knicks seria titular, mas na situação atual eu acho bem difícil que o Knicks vença qualquer partida, então não dá para saber muito bem. E no sábado, terminando a semana, o Knicks enfrenta o Golden State Warriors novamente. E esse com certeza vai ser uma derrota. Eu acho que muito difícil o Knicks conseguir vencer o Golden State sem o Brunson. Infelizmente, vai ser mais uma semana bem complicada pro New York Knicks. Por hoje é só, pessoal. Uma semana trágica pro Knicks. Vamos torcer e rezar pela melhora do Jalen Brunson, porque essas 3 semanas sem ele vão ser 3 semanas muito difíceis de acompanhar o Knicks. Vão ser 3 semanas aí de muito suor, muita derrota e muito arremesso errado. Eu fico por aqui, pessoal. God bless e good night.